não me vinha o nome. Gente, que prazer estar com vocês aqui. Muito bom, que alegria, alegria de coração mesmo. Por quê? Porque quando a gente prepara as coisas para Deus, nossa, como a gente é edificado, né? Nós já demos alguns cursos online, acho que uns 5 a 7 livros que nós compartilhamos, né, Lúcia? A Lúcia pode falar. E que bênção que é, né? Que privilégio, quanto a gente é edificado. Então, a gente só tem a ganhar quando a gente se prepara, trabalha para Deus, estuda, né? E como a gente é edificado. Então, de verdade, é um privilégio estar com vocês aqui na minha casa, ó. Vocês estão aqui me visitando, ó. Aqui, não, eu peguei celular errado. Aqui atrás é meu quarto, ali, ó. Aqui meu banheiro, meu armário, a porta da minha sala. Aqui alguns livros, ó. Minha mesa bagunçadinha. E é um privilégio receber vocês aqui, né? Qualquer hora vocês estão convidadas a vir pessoalmente me visitar aqui. Ah, Luzeni tá aqui, que bênção. Vamos orar. Gente, fecha o microfone, tem um microfoninho aí. Clica em cima para desligar o microfone de vocês, senão faz muito barulho. Vamos orar? Ah, tenta aí. Ó, eu tô ouvindo a voz de vocês, então deve ser. Se vocês não abriram, deve ser. Mas se tiver silêncio, não tem problema. O problema é quando tem outros barulhos por aí. Vamos orar então. Santo Deus, Pai querido, como é maravilhoso poder contar com o Senhor que se preocupa conosco, que tem cuidado de nós, que nos ama e que está sempre presente em nossas vidas. Que essa noite seja, Senhor, para glorificar o Teu nome. Seja, Senhor, para que nós sejamos como barro na mão do oleiro, Senhor. Moldados, transformados dia a dia. Para que o Teu reino venha sobre as nossas vidas, Senhor. É em nome de Jesus e a nossa oração, Pai. Nos apresentamos diante do Teu trono de glória. Para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, mulheres que frutificam. O que nós podemos falar sobre mulheres que frutificam? Existem duas passagens na Bíblia que me doem até assim quando a gente lê. Uma eu citei domingo na igreja, que é com relação à árvore frutífera, né? Jesus viu uma árvore, era a época dela estar repleta de frutos. Quando chegou lá na figueira não tinha nenhum fruto. Ela era uma árvore que estava lá, né? Mas não tinha nada de bom naquela árvore. O que ele falou? Que aquela árvore tinha que ser cortada. Uma árvore boa, perfeita, grande, vistosa, mas não dava fruto, não servia para nada. E ele falou para cortarem aquela árvore. Isso assim é um ponto bem preocupante na vida de nós cristãos. Outra passagem também que me marca é a respeito da parábola dos talentos. Aquele senhor, Jesus falou, deu talento para um, deu talento para outro, deu talento para outro. Aí quando chegou para cobrar aquele dinheiro que ele deu, aquele talento, o primeiro falou assim: ah, eu sei que o senhor é rígido e tal, e eu fiquei com medo, e eu enterrei o meu talento e tá aqui, o que o senhor me deu tá aqui, pega de volta. E Jesus fala que o dono daquele servo, ele ficou muito irado. Ele falou: o quê? Você não fez nada com aquilo que eu te dei? Sabe? Ele não teve misericórdia, ele não passou a mão na cabeça, ele não acariciou, não falou: ah, vem cá, tadinho do pai, que eu vou cuidar de você. Não, ele falou: você vai ser preso, você vai ser entregue aos atormentadores, porque eu te dei algo nas tuas mãos e você não soube fazer nada. Então, esse tema é um tema assim que me traz certa preocupação com relação à vida, a nossa vida espiritual. Ou seja, disso daí a gente conclui que nós fomos chamados para frutificar. E ninguém ficou sem receber um talento. Todos nós recebemos talentos e nós temos um chamado. Mas nesse receber um talento e exercer o chamado, existe um caminho longo a ser percorrido, existe uma trajetória que precisa ser trilhada e que exige espaços a serem tomados. Então você pode me perguntar: Thelma, qual é meu ministério? Qual é meu talento? O que eu vou fazer para Deus? Se eu não tenho voz para cantar igual as meninas, se eu não conheço a Bíblia para pregar que nem os pastores, se eu não sei orar, que nem quando você vai lá na frente e ora,
Calma, isso aí você está chegando lá no fundo, lá no fim da história. Esse é o percurso que nós vamos trilhar. Vamos buscar os nossos talentos. Mas para chegar nesse final da história, a gente precisa fazer uma distinção muito grande entre quem nós somos e o que nós somos. Existe muitas vezes uma diferença grande sobre aquilo que Deus criou, aquilo que Deus nos formou, aquilo que está no DNA, aquilo que está no nosso chamado, aquilo que está no nosso propósito de vida, para aquilo que as circunstâncias da nossa vida nos tornou. Muitas vezes, a Bíblia fala que Deus tem uns planos maravilhosos para as nossas vidas. Que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus sobre nós é agradável. Mas nesse ínterim de estar lá diante de Deus e as circunstâncias que nós vivemos, a trajetória que nós tivemos, a nossa formação até o dia de hoje, nos distorceram a perspectiva que Deus tinha a respeito das nossas vidas. Muitas vezes essa perspectiva de Deus, o chamado de Deus, o propósito de Deus das nossas vidas foi distorcido através de circunstâncias, através de decepções, através de mágoas, através de rejeições. Então, o que nós somos, quem nós somos, tem muito a ver com o nosso chamado, tem muito a ver com a nossa criação. Deus nos criou. Quem nós somos fala a respeito da nossa identidade divina. Quem nós somos fala a respeito do nosso DNA espiritual. Se nós somos filhas de Deus, se Deus é nosso Pai, Deus é Espírito, nós temos o DNA espiritual de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós vivemos com Cristo nas regiões celestiais. Então nós somos os únicos seres que Deus criou para viver na terra e viver no céu. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Esse é o papel da igreja, essa é a posição da igreja no dia de hoje. Então isso tem a ver com quem nós somos. Nós somos seres que têm o DNA de Cristo, que foi chamado, que foi feito com um objetivo, que foi feito com um propósito. Mas o que a nossa vida nos tornou, né? Quem nós somos? Nós somos filhas amadas, nós somos remidas, nós somos compradas, somos resgatadas, nós somos chamadas com propósito de vida. E o que nós nos tornamos? Aí já, sabe, muitas vezes nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas inseguras, pessoas murmuradoras. Por quê? Porque você quis? Não, por causa das circunstâncias da vida. Quais foram as circunstâncias da vida que você passou que te tornaram quem você é hoje? Às vezes as circunstâncias não foram fáceis. Às vezes as nossas circunstâncias foram problemáticas. Às vezes as nossas circunstâncias nos forjaram de tal forma que nós nos afastamos do propósito que Deus tinha para nós. Né? E o que nós fizemos, o que nós somos, fala a respeito, o que nós somos, fala a respeito daquilo que a vida nos tornou. Daquilo que a vida nos tornou. As nossas rejeições, as nossas decepções, as nossas perdas, as nossas lutas. A Yasmin está chegando agora, lá. Um beijo, Yasmin, ela avisou que ia chegar atrasada, né? Então, em essência, no nosso íntimo, lá no nosso ser, nós temos o DNA celestial. Em essência, nós temos o DNA de Cristo. Em essência, nós fomos formados maravilhosamente, esplendorosamente perfeitas. Essa é a essência que Deus nos deu. Mas as nossas circunstâncias, né? As nossas circunstâncias de vida faz com que nós nos tornemos pessoas inseguras, pessoas medrosas, pessoas rancorosas, murmuradoras, sabe? Dissimuladoras, procrastinadoras, negativas, inseguras, medrosas. O que a vida nos tem tornado? O que nossa vida nos tornou? Isso aí é o que nós somos, que está lá longe daquilo de quem nós somos em essência, né? Tudo o que nós somos, tudo o que
o que nós somos é fruto daquilo que nós nos tornamos. O que nós somos tem a ver com aquilo que nós nos tornamos, com as decepções, com as amarguras, com os traumas, com as perdas, né? Então nós precisamos ir em busca daquilo que nós somos em essência. Nós precisamos ir em busca daquilo que é a essência que Deus nos deu. Porque muitas vezes nós nos paralisamos naquilo que nós nos tornamos. E paramos ali. Eu sou assim porque é melhor eu não amar, porque se eu amar eu sei que eu vou sofrer. Se eu amar eu sei que eu vou me decepcionar. Se eu me entregar, eu sei que eu vou ficar mais uma vez decepcionada. E a gente se torna, às vezes, coloca uma couraça ao redor de nós mesmos para não virmos a sofrer mais, para não virmos a nos decepcionar mais. Mas isso nos afasta daquilo que nós somos em essência, porque Deus é amor. Amém? Quem nós somos, tem muito a ver com aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. E aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós está descrito lá no Salmo 139, que eu queria compartilhar com vocês alguns versículos. Aqui, deixei marcadinho aqui. Salmo 139 é um salmo maravilhoso. E esse salmo relata o nosso DNA espiritual. Esse salmo relata a essência de cada uma de nós, né? Tremendo esse salmo. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, né? Tu esquadrinhas o meu andar, conhece todos os meus caminhos. Então, nenhum caminho que você tenha trilhado até hoje na tua vida é desconhecido diante de Deus. Deus sabe todos os caminhos que você trilhou, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado e eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? O Espírito Santo é nosso companheiro o tempo todo. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Então não adianta, a gente não tem para onde se esconder da presença do Espírito Santo de Deus. Mas os versículos principais que eu queria deixar para vocês, eu começo a pregar a palavra de Deus, eu me empolgo e eu acelero pra caramba, né? A Tânia não tá aparecendo para mim, que às vezes a Tânia fala, vai mais devagar. Ela não tá aparecendo. Deixa eu respirar, porque senão eu falo tudo em 10 minutos e acabo rapidinho. Eu corro demais. O que eu quero deixar para vocês é a partir do versículo 13. Olha só que coisa tremenda, irmãs. Eu quero que você grife isso aí na tua palavra, porque isso aqui está falando a respeito da tua vida. Isso aqui está falando a respeito da minha vida. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. No versículo 17, que preciosos para mim são teus pensamentos, ó Deus, e quão grande a soma deles. Versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então, este salmo aqui está falando que tudo que Deus fez é assombrosamente maravilhoso. Então eu quero te falar, minha irmã, que você é uma criatura assombrosamente maravilhosa, criada pelas mãos de Deus. Você é esplêndida, é o que a palavra de Deus está falando, não é, Thelma? É o que o Espírito Santo de Deus está falando através da palavra dele. Só que as circunstâncias podem ter dado uma distorcida nisso daí, mas é isso que a gente vai estar trabalhando nesse percurso, né? O Salmo 139 fala que você é uma criatura criada na perfeição de Deus. Que Deus conhecia você antes de você existir. O homem e a mulher, eles podem fazer sexo, mas a vida é dom de Deus. E ninguém nasceu por um acidente de percurso. Todas as nossas vidas, a nossa vida, né, a minha e a tua, foram criadas com um propósito divino.
Deus não faz acidente, Deus não comete acidente. Muitas vezes eu achava que eu era fruto de um acidente, que não era para... Quantas vezes eu falava, eu não era para existir. Eu estou aqui por causa de um acaso. Eu não tinha que estar aqui. Eu não tinha que estar aqui. Eu não sei porque eu existo. Eu não sei por que eu nasci. Então, as circunstâncias me levaram a pensar que eu era fruto de um acidente, que eu não fui querida, não fui desejada, que eu era... Mas Deus tinha planos maravilhosos. Deus tem planos maravilhosos. E Deus não comete acidente. Deus não faz erro, Deus não comete erros. Então, nossa vida foi feita com propósito divino e Ele permitiu que nós fôssemos geradas na época certa, no tempo certo, existimos no tempo certo, por causa dos propósitos dEle. Todos os nossos dias já estavam escritos antes mesmo de qualquer um deles vir a existir. Então, eu quero te falar que todas as obras de Deus são admiráveis. Que você é admirável, que você tem o DNA celestial, você é escolhida, você é amada, e você não foi chamada para ficar paralisada. Ainda que as circunstâncias possam ter te parado, ainda que as circunstâncias possam ter feito você pensar que, sabe, não valia a pena seguir adiante. A palavra de Deus nos diz que a jornada do justo é como a luz da aurora, que brilha mais, brilha mais, brilha mais até ser dia pleno. Então Deus te chamou para se levantar dos escombros, sabe? E por que você passou? Se Deus tem um plano, se Deus tem um propósito, por que a gente passou tanta luta? Por que foram tantas batalhas? Por que foram tantas dores? Por que houve a rejeição? Por que houve abuso? Por que houve as perdas? Por que houve as perdas e tudo mais? Tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas é com um propósito. E a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida tem o propósito de nos fortalecer para que amanhã a gente seja testemunho do milagre de Deus nas nossas vidas. Uma passagem que me marca muito é quando Deus tira o povo do Egito, né? E vocês sabem que a figura da libertação do povo do Egito simboliza a nossa libertação dos nossos cativeiros espirituais. Então Deus tira o povo do Egito, salva eles, mata o exército, salva ele, tira ele, leva eles rumo à terra prometida. E o que acontece lá? Eles chegam em frente ao mar. Aí eles olham para trás, Faraó está perseguindo. Eles olham para frente e tem um mar. Eles falam, Deus fez alguma coisa? Deus se enganou. Deus tirou de lá para a gente morrer aqui. Só que o fato deles chegarem em frente ao mar, Deus falou para Moisés, manda meu povo marchar. O povo entrou no mar, passou em terra seca. O faraó foi atrás, Deus destruiu o faraó e seus inimigos. E aquele acontecimento fez com que todas as nações em volta reconhecessem que Deus era sobre o povo de Israel. E às vezes Deus nos libertou do Egito, a gente para em frente ao mar e fala, e agora? Deus se enganou. Para que eu fui liberta? Para que eu fui salva? Para enfrentar todas essas batalhas que eu tenho enfrentado? Para enfrentar todos esses problemas que eu tenho enfrentado? Deus me chamou para que eu chegasse aqui em frente a esse mar e não tivesse saída. Mas a hora que você der o teu passo de fé, a hora que você pôr o teu pé na água, você vai ver que o mar vai se abrir e que o exército de Faraó vai ser destruído. Então todas essas circunstâncias, essas adversidades, já estou eu acelerada de novo, eu me empolgo. E essas batalhas que você passa é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Você não passou uma luta, não caiu um fio de cabelo da sua cabeça que não tivesse um propósito divino, que não tivesse um plano por trás disso daí. Então Deus conhece as nossas perdas, Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece as nossas batalhas, Deus conhece tudo aquilo que nós passamos. E Ele está nos moldando, Ele está nos moldando para que a boa, perfeita e agradável vontade dEle venha a se concretizar nas nossas vidas. Você não foi chamada para ficar parada na frente do mar. Você não foi chamada para ficar parada na frente dos teus traumas,
das tuas cadeias, dos teus complexos, das tuas quedas. Sabe, muitas vezes a gente pega, é como se você pegasse o teu documento e falasse, olha, que nome você quer me dar? E a pessoa falar, você não vai ser nada na vida. Ah, você é uma coitada. Ah, você, tadinha de você, olha quem você é. E você aceitasse tudo aquilo para si, como se aquilo fosse a tua verdade. Mas a tua verdade está aqui. A tua verdade está aqui. Tudo aquilo que você passa, já passou, tem contribuído para que Deus possa usar a tua vida para frutificar. Está dentro dos planos de Deus, para que você venha frutificar através de todos os teus passos. E nesses nossos encontros, nós vamos falar tudo debaixo da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem para a gente, aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor projetou para cada uma de nós. Nossos encontros vão estar debaixo daquilo que a palavra de Deus tem para cada uma de nós. E se você não tiver um tempo para a leitura da palavra, se você não tiver um tempo separado, minha irmã, para meditação na palavra, se você não tiver separado um tempo na sua vida para oração, para busca da vontade de Deus, para busca, sabe, a gente tem que buscar ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo quem vai moldar em nós o caráter de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que vai moldar em nós a nossa forma de ser. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que a gente pare de ser mais parecido com aquilo que as circunstâncias nos fizeram e nos tornemos mais parecidos com quem Deus projetou para nós. Então, e essa comunhão, essa afinidade com o Espírito Santo vem através dos momentos de oração, dos momentos de meditação da palavra, dos momentos de consagração a Deus. Então, essa distância entre quem somos e o que somos vai diminuindo à medida que nós afinamos e estreitemos o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E é pelo poder da palavra de Deus que nós seremos renovadas, transformadas e conhecemos e passamos a conhecer melhor qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Tire um tempo, do seu dia para estar buscando, orando e lendo mais a palavra de Deus. Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida não nos são favoráveis e moldam aquilo que nós nos tornamos, Nem sempre as pessoas nascem em famílias amorosas, nem sempre as pessoas têm relacionamentos saudáveis, nem sempre as pessoas são bem cuidadas, E essas situações, elas trazem uma mutação, uma transformação no nosso DNA espiritual. Porque nós somos criadas à imagem e à semelhança de Deus. E essas circunstâncias, elas mudam o DNA, A nossa essência é corrompida. E nós nos tornamos pessoas inseguras, medrosas, amargas, murmuradoras, pessoas difíceis. E a Bíblia fala a respeito de uma pessoa que viveu isso daí também. Está lá no livro de Ruth, no versículo 19, lá de Ruth, fala assim, eu vou ler para vocês. Eu tenho aqui, Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém, Noemi e Ruth, Noemi era casada, tinha 2 filhos e ela saiu de Judá para morar em Moabe, na terra dos Moabitas. Lá seus filhos casaram, vivia ela com o marido e os filhos, aí o marido morreu, aí um filho morreu, aí outro filho morreu. E ela falou para as noras, olha, vocês voltem para suas terras porque eu vou voltar para a terra de Judá. E as noras, não, nós vamos ficar com você. Ela falou, chega, eu não tenho filho para dar para vocês, não tem como vocês ficarem comigo. Vão e sejam felizes na terra de vocês.
Mas a Ruth falou: de forma alguma eu vou te abandonar, de forma alguma eu vou te abandonar. Onde você for eu irei e vou ficar com você e o teu Deus será meu Deus, né? E assim, pois, foram ambas, no versículo 19 do livro de Ruth, o primeiro capítulo. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é essa daí, Noemi? Versículo 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E quantas vezes, minha irmã, você fala assim: não precisa me chamar pelo meu nome, não. Você pode me chamar por essas circunstâncias da vida que eu estou vivendo. Você pode me chamar de medrosa, você pode me chamar de ninguém, você pode me chamar de nada, você pode me chamar de traída, você pode me chamar de enganada. E a gente deixa que as circunstâncias da nossa vida venham a ter peso na nossa essência, venham a pesar na nossa essência. Uma vez eu fui orar, há pouquíssimo tempo atrás, eu fui orar por uma pessoa da nossa igreja e eu via as pessoas próximas a ela, olhando para ela e abanando a cabeça, falando assim: que doida que ela é. Onde já se viu tomar essa atitude? E as pessoas de quem ela esperava receber apoio estavam julgando ela e criticando ela pela atitude que ela havia tomado. Mas ninguém sabia aquilo que ela havia passado. Só ela sabia o que ela tinha passado para tomar aquela atitude. E Deus não me revelou nem o que era, mas revelou que as pessoas de quem ela esperava receber apoio eram as primeiras a criticar e a julgar. E o quanto aquela crítica, aquele julgamento trouxe de amargura para ela. Porque a hora que ela mais precisou, ela não teve apoio de ninguém. E quantas vezes a gente passa por situações assim, em que as pessoas nos julgam, em que as pessoas nos criticam, em que as pessoas não nos apoiam naquilo que a gente esperava receber apoio, e a gente deixa que a nossa identidade seja moldada, e a gente deixa com que a nossa vida seja moldada pela opinião dos outros, pela crítica dos outros, por aquilo que os outros nos fazem, pelas traições, e aquilo lá vai formando o que nós somos, e vai nos distanciando daquilo de quem nós somos. E Noemi falou: olha, para de me chamar Noemi, porque Noemi significa agradável. Para de me chamar de agradável, me chame de amarga, me chame de amargurada, me chame de sofrida, me chame daquela que não vale nada, me chame daquilo que as circunstâncias me tornaram da minha pessoa. E Noemi falou: eu não sou mais Noemi, eu sou sofrida agora. E a gente permite que essas circunstâncias nos moldem, que essas dores façam com que a nossa vida seja transformada por isso. E a gente permite que tudo isso, que essas circunstâncias do nosso dia a dia, venham a moldar a nossa essência. Quando a nossa essência está falando aqui: de que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Nós fomos formados de um modo assombrosamente maravilhoso. Nós somos perfeitas aos olhos do Pai. Nós somos lindas aos olhos do Pai. Mas as circunstâncias nos rasgam a alma, nos moldam. E as pessoas falam: não é essa daí a Noemi? Não é essa daí a Thelma? Não, eu não sou a Thelma, não. Eu sou aquela que foi rejeitada. Não, eu não sou a Thelma, não. Eu sou aquela que nunca foi compreendida. Não, eu não sou a Thelma, não. Eu sou aquela que não tem valor nenhum para ninguém. E eu deixei que isso formasse o meu ser. E eu deixei que isso moldasse o meu ser. E eu deixei que isso moldasse a minha essência. Durante anos e anos. Mas os planos de Deus são melhores. E os planos de Deus são maiores. Nosso Deus é um Deus de processo. E hoje a gente pode estar vendo a circunstância no agora. Hoje a gente pode estar vendo a nossa vida no ponto que ela chegou, no ponto que ela está hoje. Mas Deus é um Deus de processo. Se a Thelma
a Thelma, fosse mandar um Salvador para a humanidade, sabe o que eu faria? Eu falava assim: haja Jesus, adulto, maduro, pronto para a cruz. Claro, é óbvio, o mundo precisa de um Salvador, eu tenho o poder de criar um Salvador. Eu ia criar um Salvador pronto para resgatar a humanidade. Mas sabe o que Deus fez? Deus plantou uma semente no ventre de uma virgem. E Deus esperou essa semente ficar pronta. Todo aquele processo. E Deus esperou essa semente virar uma criança. E eu tenho um netinho de 10 meses, está dando os primeiros passinhos. Eu falo, ai, se eu pudesse ser Deus, eu mandava ele andar logo, porque ele está caindo tanto, está tropeçando e tal. E eu queria acelerar o processo, e Deus deixou Jesus levar os tombinhos dele na infância, Jesus se formar, para que quando Jesus tivesse 30 anos, recebesse a unção do Espírito Santo de Deus. Com 30 anos, o Espírito Santo veio sobre ele para capacitá-lo a exercer o ministério que ele tinha que exercer, a fazer tudo o que ele fez. Então muitas vezes a gente está gatinhando, muitas vezes a gente está tropeçando, muitas vezes tudo isso que nós temos passado está nos formando, porque Deus é um Deus de etapas. Deus não vai cortar etapas. Não cortou com Jesus e não vai cortar na nossa vida. Deus está nos moldando. Deus está moldando o nosso caráter para que amanhã a gente possa falar, apesar de tudo que eu passei, olha a minha essência, quem eu sou. Olha onde eu cheguei, olha o ministério que eu estou exercendo, olha a capacitação que eu recebi por todas essas lutas, por todas essas críticas, por todos esses problemas, por todas essas perdas. Olha eu atravessando o Mar Vermelho, olha eu adentrando a minha terra prometida. Todas as coisas, absolutamente todas, absurdamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as tuas feridas, inclusive as tuas perdas, inclusive as críticas e as mágoas que você passou. Eu não sei quais foram as marcas que te trouxeram até você ser o que você se tornou, mas eu sei que quem te fez tem um plano maravilhoso para o teu ministério, né? As circunstâncias falam do que nós somos, do que nós nos tornamos, mas o Senhor nos chama de agradável, o Senhor nos chama de Noemi. Para o Senhor, Deus não olha as amarguras que ela passou. Sabe por quê? Porque quando Noemi chegou com Ruth, tinha um resgatador lá. Tinha um redentor lá. Tinha alguém que tirou a vergonha da Noemi. E não foi. Eu pensei que por causa da Ruth, aquele redentor fosse o redentor por afinidade. Ah, o cara casou com Ruth, Ruth era filha e por afinidade de Noemi, então aquele neto que Ruth pegou no colo era um neto por afinidade, mas não foi. Não foi neto por afinidade. Deus deu um resgatador legal. Esse resgatador era parente do marido de Noemi. Ele resgatou Ruth para que através de Ruth ele desse um herdeiro para Noemi. Um herdeiro legítimo, um herdeiro sobre a lei de Judá. Um herdeiro que foi reconhecido legalmente, neto de Noemi. E sabe quem era esse herdeiro? Eu vou ler aqui para vocês. E Noemi, que está citada na Bíblia como pertencente à genealogia de Jesus. Raabe, lembra daquela prostituta de Jericó que salvou? Ela foi resgatada, a cidade foi morta, ela foi resgatada, ela se casou com alguém da tribo de Judá, né? E ela gerou a Boaz. Quem foi Boaz? Boaz foi o resgatador
do filho de Noemi. Boaz foi o resgatador de Ruth. Ele resgatou Ruth. Ele deu um herdeiro para o filho da Noemi. Então, Raabe, a prostituta, gerou Boaz, que gerou Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Olha que coisa tremenda, olha o que Deus fez com Noemi. Noemi foi a trisavó do rei Davi. E se Deus fez essa coisa maravilhosa com Noemi, que está lá no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo visitava esporadicamente as pessoas, o que Deus não vai fazer na tua vida, amada, que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você? As lutas que Noemi passou, ela falou, não me chame Noemi não, me chame de Mara. Me chame de Mara. E hoje Deus vai falar, não, você não é amargurada de espírito, você não é a rejeitada, você não é abandonada, você é a minha Noemi, feita com excelência, porque as minhas obras são excelentes. Então Deus tem um plano para as nossas vidas. E assim como Ele resgatou Noemi, assim como Ele resgatou a Ruth, né, mandou o resgatador, nós também temos um resgatador. Nós também temos um resgatador para a nossa alma. Nós também temos alguém que vai tirar a nossa vergonha, tirar a nossa amargura, tirar as nossas dores, curar as nossas feridas. E esse resgatador é Jesus Cristo, através da presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, quando nós nos permitimos ser moldadas por Cristo, buscar comunhão e afinidade com o Espírito Santo, a nossa essência, nosso DNA espiritual vai se tornando cada vez mais próximo de tudo aquilo que nas amarguras e as situações das nossas vidas nos tornaram. Muitas vezes, essas circunstâncias fazem com que a gente aceite os nomes que nos dão, né? Coitada, rejeitada, amargurada, murmuradora, ferida, negativa, mal amada. Quantas coisas a gente pode pôr de nomes que possam ter passado pelas nossas vidas e possam ter nos rotulado, né? Mas o Senhor nos chama de agradável. O Senhor quer resgatar Noemi nas nossas vidas. O Senhor fala que tudo aquilo que Ele fez foi feito de um modo assombrosamente maravilhoso. E isso inclui a minha vida, isso inclui a tua vida. Apesar de tudo que nós passamos, Deus vai fazer com que os projetos e os planos dele venham a ser concretizados nas nossas vidas, para que a partir daí a gente possa dar frutos. Tudo é um processo. Eu queria falar para você, minha irmã, se você tomar posse dessa palavra hoje, amanhã você vai ser totalmente curada nas tuas emoções e apta a estar servindo ao meu Deus. Mas não é assim. Não é uma palavra, não é um curso, não é uma pregação. É um processo. É um processo de reconhecimento. É um processo de vida de oração. É um processo de vida de buscar a presença de Deus. Buscar para que a boa, perfeita e agradável vontade dele possa ser real na nossa vida, porque a vontade dele, ele já tem determinada para a tua vida. Eu posso não saber, você pode ainda desconhecer, mas ele já tem traçado todos os planos que ele tem para você, antes mesmo de você existir. Amém? E eu quero deixar uma lição de casa para vocês. Eu quero te pedir para essa semana que vem a gente vai dar continuidade. Eu quero te pedir para essa semana, você ler o Salmo 139 todos os dias da sua vida, nessa semana. Todos os dias. Se aproprie da palavra de Deus. Saiba que Ele fez obras assombrosamente maravilhosas na sua vida. Saiba que quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Quais são os pensamentos que Deus tem a respeito da tua vida? Quais são os pensamentos? Será que aqueles pensamentos que vêm à tua cabeça, que vinham à minha? Ah, você não vale nada. Ah, eu não sei por que você nasceu.
Ai, eu não sei por que que você veio ao mundo. Ai, por que que você não acaba com a tua vida de uma vez por toda? Vai facilitar para todo mundo. E hoje eu posso contar para vocês dando risada. Porque o inimigo, sabe, levou um tombaço na minha vida. Glória a Deus. Ele tinha uns planos que falavam assim, não, ó, você não vale nada, você foi rejeitada, você não é ninguém, você não vai dar nada na tua vida, sabe? Você é feia, você não sei o que lá, e ó... Ele, sabe, não foi vitorioso, porque eu tive um resgatador, eu tive um amigo, eu tive alguém que foi lá e falou, Thelma, isso aí é papo furado, não caia nessa, que é laço. Os meus planos para você estão aqui. Você foi criada para dar frutos, você foi criada como uma obra esplendorosamente maravilhosa, assim como cada uma das tuas irmãs que estão te assistindo essa noite. Você foi criada com um propósito de vida. E é esse propósito de vida que a gente vai buscar. Tá mais conhecendo a semana que vem. Então saiba que assim como Deus mandou um resgatador para Noemi, para tirar ela daquela vergonha, ainda que ela falou, não, 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 eu sou amargurada de espírito. Deus resgatou a alma dela, imagina o que Ele tem para fazer na tua vida, que tem o Espírito Santo como amigo, como companheiro e como redentor, né? Vamos estar, eu não vou estar orando agora com vocês, minha irmã, mas eu vou parar essa ligação e eu vou continuar aqui orando para que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada uma de vocês. Eu tenho o nome de vocês aqui e eu vou estar orando para que o DNA de Cristo seja cada vez mais formado e quem você é seja cada vez mais perto daquilo de quem você se tornou, pela graça, não pelas marcas de rejeição, de tudo mais, mas pela graça de Deus na tua vida, você possa se tornar cada vez mais centrada naquilo que Deus tem para você. Amém? Uma bênção estar com vocês, um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu tô ansiosa pra gente estar junto a semana que vem para dar continuidade, tá? Um beijo no coração de todas vocês. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Beijo. Tchau.